TheCast no ar. Estamos começando mais um podcast, desta vez com um convidado especial que, por sinal, aqui já esteve. Como diz um grande pensador, o bom filho a casa volta, está conosco o Robson Costa, ele que é consultor, advogado e consultor de gestão para advogados. Robson, bem-vindo ao TheCast. Eu que agradeço, Jair. Sempre muito bom estar aqui com você. Uma troca de ideias, né? Um bom ambiente, né? Pra gente rir, pra gente discutir temas que são relevantes. Muito e tamo junto, né? Sempre é muito bom estar aqui. Você conhecia o novo estúdio, né? Acho que a outra vez foi lá na Ponta Verde, agora aqui no Polo. Isso, exatamente, né? Hoje tem até que parabenizar, né? Uma estrutura excelente aqui do novo estúdio. Boa. Eu acho que o nosso estado só ganha com isso, né? Você trazendo uma excelente estrutura, né? Para quem quer trabalhar, para quem quer desenvolver uma comunicação. Boa. Então isso é louvável e eu te parabenizo por isso também. Muito agradecido. O Robson, ele posso assim dizer, antes da gente começar aqui, dar o boas-vindas, Robson, a gente já tinha feito praticamente outro podcast aqui, trocando ideias. Verdade. E tal. Existe um pensamento, Robson, que se alguém encontra outro e cada um tem uma maçã e trocam essas maçãs, cada um sai com uma. Mas quando encontra alguém que tem ideias, aí cada um sai com uma ideia nova, logo cada um sai com duas, pelo menos, né? Foi o caso da gente, aqui antes da gente começar. Você com boas ideias e a gente também aqui trocando essas. Mas, gente, eu quero antes que mais nada pedir para você que não se inscreveu ainda no nosso canal, lá no YouTube, vai lá, se inscreve, aciona o sininho para que você possa receber as notificações e fica com a gente. O episódio de hoje vai ser fantástico, vai trazer um tema que pode lhe interessar e muito, comunicação nos negócios. E Robson, que tem feito um trabalho excelente junto ao meio jurídico e agora fortalecendo mais ainda com a linha da comunicação. Robson, há quem pense que quando a gente tem uma formação e atua numa determinada área de trabalho, num determinado mercado, não precise tanto da comunicação. É meio que a comunicação vai acontecendo de forma empírica e tal. A sua visão, hoje como um jurista, como alguém que atua num mercado específico, qual a importância da comunicação nesse negócio? Jailson, como você bem falou, né, a gente vai muito pela experiência e até de uma forma intuitiva, né, trabalhando a comunicação sem nenhum propósito. Hoje eu já enxergo de outra forma, né? Eu já tenho uma ótica diferenciada sobre a comunicação, porque em minha visão ela precisa ser de fato estratégica. Nós temos que ter intencionalidade. Parece até clichê, né? Que as pessoas falam muito, tudo tem que ter intencionalidade. Mas parando para pensar de uma forma até mais objetiva, de fato, eu preciso me comunicar de forma estratégica e com foco com um objetivo. Então, quando nós entramos nas faculdades, quando a gente sai das faculdades, até entra em uma pós-graduação, numa capacitação complementar, nós queremos o conhecimento técnico especificamente. E hoje, no mercado que nós estamos vivendo, né, vivemos na era da informação. Alguns especialistas até dizem que não vivemos na era da comunicação porque a comunicação ela precisa ser lapidada. Então, você tem a informação, um acesso aí restrito, né, informação de todas as áreas em tempo mais rápido, cada vez mais rápido. E essa informação ela precisa ser filtrada, ela precisa ser lapidada até que ela se transforme de fato numa comunicação. E eu tenho que saber como melhor utilizar essa comunicação a meu favor. E essa comunicação não é apenas daquilo que eu tenho ao meu redor, do que é externo, mas a comunicação também interna, de compreensão. A comunicação, ela é talvez um dos maiores, não sei, ativos, né? Sim. Eu até considero os maiores ativos do ser humano, né? O ser humano, ele nasce, ele já se comunica, né? Alguns especialistas dizem que na barriga da mãe a gente já está se comunicando de fato, de algum modo. Então, o ser humano, ele foi projetado de fato para se comunicar. Só que nem sempre ele se comunica bem. A gente não aprende a se comunicar bem, a gente aprende de fato apenas a interagir com as pessoas, né? Com o tempo, com as experiências, é que a gente vai lapidando, vai entendendo os nossos limites, vai entendendo a nossa forma de conseguir aquilo que a gente quer através dos processos de comunicação. E no universo da gestão, no meio dos negócios, a gente se esquece que é necessário que eu tenha uma ótima comunicação, tanto interna com uma equipe de trabalho, quanto uma comunicação externa. E eu percebo que, de fato, o que acontece são muito ruídos, né? Muito. Nós temos ali uma emissão da comunicação, né? Eu posso ser um emissor, você pode ser um emissor de uma mensagem, temos ali um canal de comunicação e nós temos aí um receptor também, né? Eu preciso ser
Claro, eu preciso trabalhar de uma forma onde o receptor ele compreenda de fato a minha mensagem. Se é uma mensagem dentro da minha casa, dentro da minha família, com a minha esposa, com os nossos filhos, com os nossos familiares, se é uma mensagem dentro da minha empresa, com as pessoas que estão comigo, se é uma mensagem com os meus clientes, com o meu público-alvo, tanto com os clientes atuais quanto com os clientes em potencial, e tudo isso eu preciso compreender que tem um propósito. Todos nós queremos ter respostas, todos nós queremos ter bons resultados. E para ter bons resultados, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, seja nos negócios ou fora dos negócios, nós precisamos de uma boa comunicação e compreender também os melhores canais de comunicação e como essa linguagem ela deve ser transmitida. Muito bom. Robson, falando de ganhos, falando de aumentar a receita, faturamento, resultado, captação de cliente, enfim. E quando a gente fala da comunicação, onde a comunicação pode entrar para potencializar isso? Eu digo isso porque a gente sabe, eu conheço alguns excelentes profissionais, pessoas de um conteúdo magnífico, assim, e que conseguiram ao longo da vida capitalizar esse conhecimento, essa intelectualidade, mas não sabe ou não conseguem se vender à altura. E por falta da comunicação, perdem muito. E vamos direto ao ponto. Perdem muita receita, muita grana. Gente que tem um conhecimento incrível, mas a dificuldade, às vezes, de pôr a cara na vitrine, de falar como deve uma comunicação mais assertiva e tal. Me fala da tua experiência, já com várias consultorias, porque o seu trabalho aqui, no final, obviamente, vou deixar esse pitch para depois, né? Onde encontrar o Robson, o que ele faz, a absoluta, enfim. Mas com a sua experiência de vida, o que fazer para esses profissionais, onde é que está o X da questão, para que esses profissionais possam aumentar sua receita, aumentar seus ganhos e aparecer melhor nesse cenário com a comunicação? Jaelson, o primeiro ponto que eu observo é que muitas vezes o profissional ou empresa ele não tem uma compreensão clara sobre o seu propósito, sobre a sua proposta de valor. Segundo ponto, ele não conhece o seu público-alvo. Pode parecer até bobagem, mas muitos profissionais e muitas empresas não têm uma visão clara de quem é de fato o seu público-alvo, né? E até uma linguagem da comunicação atual, né? O estabelecimento da sua persona, né? A sua buyer persona, quem de fato vai comprar. Se eu não conheço quem é o meu público-alvo, se eu não entendo as particularidades dele, os locais onde ele transita, quais são os interesses do meu público-alvo, quais são os canais de comunicação que de fato ele está utilizando, se são as mídias digitais, se é fora das redes sociais que ele transita, quais são as expectativas desse público-alvo, é muito improvável que eu tenha uma comunicação assertiva. Então isso impacta diretamente nas receitas, impacta diretamente nos resultados das empresas, né? Quando você tem uma empresa, seja ela na área de serviços, de produtos, varejo, qualquer área de atuação, é necessário que você compreenda bem o seu público-alvo e que você tenha um foco na prospecção do seu cliente. Para prospectar cliente é necessária a comunicação. Daí vai também, né, um dos pontos da pergunta que você me fez. Para que você tenha um aumento de receitas, para que você tenha um bom faturamento, é necessário que você tenha um ótimo canal de comunicação e que você compreenda a linguagem de comunicação do seu público-alvo. Cada público ele tem interesses que são diferentes. A idade, ela interfere. Hoje nós vivemos numa era onde são 5 gerações que convivem de forma simultânea. Nunca aconteceu isso antes. 5 gerações. Estudiosos comprovam que são 5 gerações. Então nunca aconteceu isso, né? O nosso público ele tem envelhecido, a velocidade de informação ela é muito maior, a captação da comunicação da mensagem ela é muito mais rápida e você precisa também ter a consciência disso, de como eu vou utilizar isso a meu favor. Por isso que é interessante que você faça a triagem, né? Eu já falei sobre a proposta de valor, eu falei sobre o público-alvo, sobre o estabelecimento das personas, né? Na área não digital, né? Quem atua com estratégia, com marketing, fala sobre a buyer persona, que é quem de fato vai comprar o seu produto ou serviço. Você falou sobre os bastidores aqui, a gente estava até conversando sobre isso. Digo, olha, Gelson, eu já fiz aqui uma triagem que eu tenho várias personas, vários públicos-alvos para produtos diferentes. Tem aquele que consome produto mais caro, tem aquele que consome produto intermediário, o mais baixo, e tem aquele que só observa, mas que não compra, ele não vai consumir. Então, até essa visão eu preciso entender. Quando você se joga no mercado, quando você se joga nos canais de comunicação diversos, tanto nas mídias tradicionais quanto nas mídias que não são tradicionais, isso tem que ser muito claro. Se eu não consigo fazer de forma intuitiva, né? Algumas pessoas fazem isso de forma intuitiva e são exímios comunicadores,
E até é interessante que a gente separe a conceituação. Um bom orador nem sempre é um bom comunicador. Foi bom você falar. Muito bom. Porque assim, e você falando de 5 gerações, aí você fala de negócios, cada geração dessa, ela enxerga, ela tem uma forma de ver. É você mais direto. Você que tem uma expertise boa no segmento jurídico, dos advogados. A geração vindo aí, a geração Z, era a geração do TikTok, a geração da coisa mais... O advogado, ele geralmente se posiciona de forma mais séria. É muito comum ver o advogado de terno. Hoje já está mais moderno. O Robson está aqui, inclusive, sem gravata, né? Só com blazerzinho. Só com blazerzinho e tal. Inclusive, eu vinha de blazer também. Eu disse, mas eu não vou. Eu peguei o blazer e disse, eu sei que ele vai estar de blazer, mas eu vou no contraponto. Né? Assim, o que é que eu quero dizer? O que é interessante para o negócio? Aí vamos dar o exemplo do jurídico. Na forma de comunicar. Um advogado fazendo dancinha de TikTok, pode ser? Cara, é complicado, né? Depende de quem vai comprar o produto daquele advogado, né? Mas a gente percebe hoje que mesmo mídias digitais como o TikTok, né, tem estratégias, tem advogados sérios que também transitam pelo TikTok, Jailson. Já fiz alguns estudos nesse sentido. E sobre a questão da comunicação e das gerações, uma das coisas que nós temos observado... Robson tem TikTok? Desculpa a pergunta. Não tenho TikTok. Robson, você é um cara de uma mente aberta, um cara de um conhecimento. Você tem TikTok, tem tanto... Ainda não. Até fiz, na verdade, uma inscrição, né? Tem lá a rede social aberta, né? Mas movimentação nele eu não tenho, não. Ah, tá. Não, ainda tranquilo. Não. Eu perguntei mais pra gente ter uma diversão aqui e tal, mas você bem colocou. Eu tenho visto isso porque a gente tem associado muito o TikTok só a diversão e só o público jovem. Isso. Só a garotada tal. Cara, não é bem assim. Não, de jeito assim, maneira. Por exemplo, um corte como esse, que a gente vai fazer, eu não vou deixar de graça, né? Advogado fazendo dancinha no TikTok, ele pode ser postado no TikTok e isso ser esclarecido. Por quê? A geração que está vindo aí, a geração Z, ela também está fazendo direito. Ela também vai ser um advogado. Vai ser um advogado de uma nova versão. Isso. As necessidades são um pouco diferentes. O que é que eu observo? Você até perguntou sobre a minha prática no escritório de advocacia, né? Nos processos de consultoria, eu tenho percebido que os advogados mais jovens, advogados que são associados, né? Dentro da estrutura de um escritório, você tem ali os sócios, tem associados, estagiários, a equipe administrativa, e nós percebemos que estagiários e advogados, eles têm uma necessidade que a gente não observava com tanta frequência anteriormente. Todos os seres humanos, eles necessitam de validação daquilo que ele está fazendo e querem ser elogiados, querem ser reconhecidos. Mas essa nova geração, ela tem uma necessidade um pouco maior de reconhecimento. Eu já transitei em alguns escritórios e até recentemente mesmo, né, feito entrevistas individuais com a equipe de trabalho, e a necessidade, por muitas vezes, ultrapassa a esfera apenas financeira. Não é só a questão de salário. São pessoas que querem ser reconhecidas, são pessoas que querem fiz uma petição muito boa, resolvi um processo um pouco complexo. Cara, coisa boa, que negócio interessante, parabéns, continue desse modo. Ter feedback. Então é a geração do feedback. A nova geração, ela necessita do feedback, ela necessita que você esteja sempre monitorando, que você esteja sempre trazendo para ela, né, o reconhecimento para que ela continue essa sua trajetória. E quando isso não acontece, há uma certa limitação, um certo bloqueio até de criatividade. Eu não sei se eu estou sendo aceito, eu não sei se está sendo bom, eu não sei como eu posso proceder. E isso, Jailson, é algo que eu tenho visto, não é apenas em 1 e 2 escritórios, não, em vários escritórios com vários advogados. E quando eu começo a conversar com os sócios, passando feedback quando faço algumas reuniões, e digo, ó, comece a dar feedback para seus associados, para os seus estagiários. Conversem. Até algumas figuras, elas são vistas como inatingíveis, de pessoas ter medo de falar com o sócio, de ter medo de falar com o dono do escritório. Não é porque o dono é um carrasco, não é porque o dono do escritório é uma pessoa que é inacessível, mas porque, às vezes, a postura que é um pouco mais séria, que é um pouco mais reservada. E a gente tem que entender que, além do conflito geracional, também tem a questão comportamental. Sim. Nós temos pessoas que são mais analíticas, tem pessoas que são um pouco mais comunicativas, né, que tem um perfil que transita mais por essa área da comunicação, tem pessoas que são mais visionárias, tem pessoas que são mais executoras. Então, vários perfis comportamentais diferentes, né, que transitam em mesmos ambientes, às vezes a gente não tem a compreensão. E hoje, quando a gente trabalha com pessoas, eu preciso primeiro tentar compreendê-la. Isso é empatia.
Eu, quando falo sobre inteligência emocional, não sou especialista, mas sempre gosto de abordar nos meus processos de consultoria e trazer pelo menos alguns pontos sobre isso, né? O Daniel Goleman, no livro Inteligência Emocional, ele fala sobre 5 características da inteligência emocional. São elas o autoconhecimento, a automotivação, o autocontrole, a sociabilidade e a empatia. Sim. Quando você tem tudo isso, facilita bastante os seus processos de comunicação. Verdade. Um bom comunicador, ele tem autocontrole, o bom comunicador, ele tem automotivação, ele não espera que outras pessoas elas chegam para ele para muitas vezes, né, dar um incentivo, tapinha nas costas e tal. É por conta própria, sangue nos olhos, acordou, fazendo as coisas, trabalhando, não esperando que o outro chegue para você. Robson, traga aqui as ideias. Não, já é assim, ó, a ideia é essa, pode ser feito desse jeito, tem alguns pontos que a gente pode trabalhar em conjunto. E é desse modo que a gente tem que entender. Então, assim, a automotivação tem muito disso, né? O autocontrole, trabalhamos com pessoas difíceis muitas vezes, pessoas que têm o gênio forte. A gente tem que saber ser flexível em alguns momentos e também ser rígido em outros momentos. Mas também a empatia, você se colocar no lugar do outro, você sentir a dor do outro. Nem sempre nós estamos bem, estamos com um problema de saúde. Escutar o outro, né? Isso, escutativa, né? Porque às vezes você tá ali com o ouvido, olhando, ouvindo um ponto ou outro, mas você de fato não se doou para entender qual é a necessidade daquela outra pessoa. E a sociabilidade, porque nós somos seres sociáveis, nós precisamos interagir, nós temos relacionamento com outras pessoas. Então, tudo isso, que são as características da inteligência emocional, se aplicam diretamente com a boa comunicação. Boa. Traz uma repercussão positiva ou negativa dentro da empresa, dentro dos negócios. Às vezes, com os sócios, percebam muito isso, não existe uma convergência, às vezes, de interesses entre sócios em algumas empresas, em alguns negócios. Existe dificuldade de comunicação na equipe interna, muito ruído, muito disse-me-disse. E com também parceiros, com o público-alvo. Então, a comunicação fluida, Jaelson, vai trazer grandes diferenciais no faturamento, no desenvolvimento da empresa e no fortalecimento da marca. Acima de tudo, também, né? Eu poderia lhe fazer a pergunta, mediante tudo que você já colocou e a experiência que você tem já nesse universo dos negócios, qual o principal ou os principais pecados na comunicação nos negócios? Talvez o principal deles seja a incompreensão do receptor da mensagem. Eu quero que o outro receba da forma como eu penso, como eu enxergo o mundo. E não é assim. Você tem a sua experiência de vida, você tem a sua realidade. Então, é claro que num primeiro momento, no primeiro contato, é muito difícil você já entender as nuances da personalidade, das expectativas do outro. Mas se você tem convívio, se você tem relacionamento com as pessoas, é necessário que você compreenda, ou pelo menos que faça algum estudo prévio. Suponhamos, se você tem clientes ou clientes em potencial, você tem que fazer o estudo de mercado para entender, né, a questão do comportamento do consumidor. Se você tem uma equipe interna, você tem que compreender como é a dinâmica de trabalho da sua equipe. Tem pessoas que são mais analíticas, tem pessoas que elas são mais executoras, tem pessoas que são mais criativas, tem pessoas que são mais comunicadoras. Dentro desse contexto, se eu não compreendo a forma de desenvolvimento dessas pessoas, eu vou ter dificuldade, ruído de comunicação. O ruído de comunicação ele começa principalmente nisso. Não é sempre uma fofoca, não é sempre um disse-me-disse. Às vezes você tem uma compreensão sobre um fato específico e eu tenho outra compreensão. E a gente precisa ter aí uma flexibilidade recíproca, né, para compreender isso e para melhor direcionar aquilo que a gente precisa fazer. Por isso que projetos muitas vezes não dão certo, por isso que sociedades não dão certo, por isso que os resultados às vezes não são a contento, e eu também me coloco nessa história, né? Dentro da minha empresa, dentro do meu negócio, em alguns momentos, principalmente quando a gente ia discutir sobre comunicação, sobre estratégia digital, a gente estava falando sobre isso, posicionamento de mercado e como a gente ia utilizar o posicionamento digital, a minha equipe, que já trabalhava com comunicação, né, entendia sobre uma ótica e eu entendia de outra. E depois eu tive que parar para explicar para eles, eu tenho a mentalidade de quem veio da advocacia. Eu me formei numa universidade federal, fiz um mestrado na Universidade Federal. A minha visão é uma visão ainda tradicional, ainda conservadora, embora alguns achem que até tem alguns aspectos de inovação ali, de proatividade nesse sentido, mas ainda é uma quebra de paradigma para mim. Então eu tenho que reconstruir uma mentalidade voltada para isso. E é um processo porque quando você trabalha a comunicação presencial é de um modo, quando você trabalha a comunicação digital é de outro modo. Então, assim, o primeiro ponto, né, é a incompreensão do seu público, é a compreensão do receptor da mensagem que você vai transmitir.
eu quero pegar um gancho. Certo, pode Você falar. falou do mestrado e eu lembro, o Robson já esteve aqui no TheCast e uma das coisas que me chamou a atenção foi que ele desistiu do mestrado. Né? E eu tenho aí uma fila de gente sonhando em fazer o mestrado e o Robson entrou, teve a oportunidade e tudo e desistiu do mestrado. Eu faço uma pergunta fazendo um link com o nosso tema aqui. Se o Robson tivesse um mestrado, a sua comunicação não ficava mais digamos assim, mais bonita, não? Ou nada a ver? Não, rapaz, ó, o mestrado, né, pelo menos o que eu fiz, ele tinha uma perspectiva mais acadêmica, né? Eu estaria hoje dando aulas em faculdades, né, em pós-graduações voltadas para o universo jurídico, e a minha linha de pesquisa era uma linha extremamente teórica, né, que era pragmatismo jurídico e direitos humanos. Imagine eu dando aula de pragmatismo jurídico e direitos humanos hoje. Então eu segui, né, fiz um processo de transição de carreira, entrei aí no universo da gestão, da comunicação também, que hoje entendo a comunicação como uma forma de transmitir a minha mensagem e até esse meu novo modelo de negócio, percepção de vida. Mas o mestrado não necessariamente ele vai trazer uma melhor forma de comunicação. Até porque nem sempre comunicação é boa oratória, nem sempre comunicação é conhecimento técnico, tanto que hoje a maioria dos profissionais que atuam com planejamento de carreira fala muito sobre habilidades comportamentais, as soft skills. Sim, né? Então, soft skills. Você tem habilidades hoje que... Isso, né? Então hoje nós temos as hard skills no mestrado. Eu teria muita hard skill, né? Assim, a habilidade técnica, né? Para trabalhar com aquele tema específico que era objeto do meu estudo. E com o tempo eu percebi que era necessário desenvolver outras habilidades. Não apenas habilidades voltadas para a gestão, mas resiliência, inteligência emocional, que eu até já abordei aqui hoje, um mindset de crescimento, pensamento voltado para, de fato, uma evolução, de não me entender que uma dificuldade, que um problema, ele seria algo limitante, né? Mas essa mentalidade de crescimento, ela traz, de fato, uma visão de resiliência e talvez... Já dando como um segundo exemplo, né, o primeiro seria a incompreensão sobre a dificuldade aí da comunicação, incompreensão do meu receptor da mensagem, da pessoa que está ali recebendo, mas até a rigidez de pensamento, a rigidez no processo de comunicação também é uma grande falha, uma grande dificuldade. Porque eu chamei de pecado, posso chamar do segundo pecado ao seu ver, Segundo né? pecado. Então, o primeiro pecado de compreensão e a segunda rigidez. Boa. Então, rigidez, ela não vai nos levar a lugar nenhum. A lugar nenhum. Em outras palavras, o radicalismo. Isso, né? Que muita gente defende uma corrente, segue uma linha e às vezes bloqueia todas as outras áreas da comunicação. Eu entendi. Foi muito feliz a sua colocação com relação à rigidez. Isso é um processo, principalmente a gente que, dessas 5 gerações que estão juntas nesse momento, de repente você faça parte aí da geração, tem a Y, tem a Z, tem a Alfa, né? Assim, tem várias. Tem várias, né? E aí a gente, vou chamar assim, os cinquentões, né? No meu caso mesmo, vamos dizer assim, se você não tiver cuidado, você mantém a linha da rigidez. Isso dá um bloqueio enorme. É tipo assim, foi sempre assim, eu penso assim e tal, e que não vem o caso, porque o mundo mudou. Eu tenho vivido um processo de evolução com relação à comunicação incrível. Eu sou da época, eu fui operador de telex. Pouca gente que me escuta sabe o que é telex, né? Então, naquela época, e aí você vê toda a evolução. Se a gente não quebra esses paradigmas, não vai abrindo a mente, e aí você vai indo por esse caminho de ficar a comunicação rígida. É tipo assim, se não for desse jeito, eu não vou conseguir entender. Aí dificulta. A neurociência, né, fala sobre a neuroplasticidade. E a neuroplasticidade é a capacidade do nosso cérebro se adaptar. Então, existe um imperativo biológico, que até eu falo, né, em algumas capacitações sobre gestão do tempo e produtividade, o imperativo biológico do mínimo esforço, da economia de energia. Nosso cérebro, nosso corpo, ele é projetado para economizar energia. Se eu sou projetado para economizar energia, tudo aquilo que foge da zona de conforto... tudo aquilo que foge da zona de conforto traz mais esforço e a gente tem um desgaste maior, energético, calórico e tudo mais. Então, naturalmente, a gente quer se proteger para evitar esse desgaste. Então... Eu lembrei de uma amiga minha que ela disse que só gosta de assistir filme fácil. Esses filmes complexos, você tem que pensar. Eu gosto de assistir filme de comédia, assim, que só fique rindo, não preciso nem pensar. Agora, a neuroplasticidade dela, né? Tá bem... Tem que ser desenvolvida, né?
Sem querer me comprometer aqui, eu sei que tá dizendo. Mas eu faço reforço. Como eu não dei o nome, tudo bem, né? Tudo bem. Mas é verdade, mas isso é um exemplo que eu dei aqui, em tom de brincadeira, mas muita gente pensa assim. Não quer se esforçar na comunicação, é muito isso. Foi mais difícil, começou a ficar complexo, recua. E aí fica difícil, porque dependendo do tema, ou dependendo do nível do negócio, você precisa pensar mais. E tem uma relação também direta até com procrastinação, viu, Jaelson? Porque é o seguinte, a procrastinação, você tem uma relação muito grande com o retorno imediato. Por que é que o procrastinador, ele de fato, ele evita fazer alguma coisa? Porque ele quer um retorno fácil, imediato. Ele não trabalha com produção de ganho pensando a médio e longo prazo. Geralmente, pessoas produtivas são pessoas que elas têm uma perspectiva de crescimento contínua. E ela sabe que vai investir aqui para ganhar ali na frente. O procrastinador, ele já quer algo rápido, algo imediato. Isso tem uma relação direta com a economia de energia, tem uma relação direta com a neuroplasticidade e tem uma relação direta também com a capacidade do nosso cérebro, né, quando a gente vai envelhecendo, né, ela é um pouco menor de adaptação. Por que eu digo isso? Até eu participei certa vez de um grupo de estudo onde um especialista de análise do comportamento ele trouxe uma analogia que é a nossa mente, nosso cérebro é como se fosse uma cidade. Imagina você com 25 anos de idade. A sua cabeça, a sua cidade, ela está ali no processo de construção. Alguns dizem que a nossa mente, ela, aos 25 anos, ela está madura, ela está ali já um pouco formatada. Mas mesmo assim, alguém que tem 25 anos de idade já está com a cidade praticamente toda construída. Entendeu? Com o tempo, você vai percebendo que com a cidade construída, se eu quiser colocar novas áreas, novos condomínios, novos prédios, eu vou ter que quebrar uma casa, eu vou ter que quebrar um condomínio para construir por cima. Então, é totalmente diferente uma pessoa que já está com 50 anos, com 60 anos, com 70 anos, a forma de encarar o mundo. Se eu quiser trazer um novo processo de aprendizado, um novo processo de compreensão de algo para que ela venha trabalhar, para que ele venha fazer, eu tenho que desconstruir. Então, é desconstruir para poder reconstruir. É como se eu tivesse que quebrar. O processo de incorporação não é assim? Você tem ali um terreno, tem ali uma casa, quebra para construir por cima. A dificuldade ela é um pouco maior. Até isso eu preciso compreender durante os processos de comunicação. A minha forma de lidar com alguém que tem 50 anos, que tem 60, que tem 70, é totalmente diferente de alguém que tem 20 e 30 anos. E, às vezes, pessoas jovens também têm resistência com isso. Sim. A gente pensa que é só quem tem um pouco mais de maturidade que está com esse processo de resistência, mas muitas vezes o jovem, eu lido com muitos advogados de 20 anos de idade que tem mentalidade às vezes de 50, que eu digo, que não se abre para o novo, que não tem uma proatividade, que não enxerga o mundo sobre outra ótica, que não se dá o direito e a liberdade de poder desenvolver novas habilidades, de desenvolver a criatividade. Eu sinto uma carência muito grande até da juventude hoje sobre processo de inovação e criatividade. Verdade. Sendo bem sincero, Jaelson, assim, eu paro de caramba, velho, um menino de 20 anos, de 25 anos, que era para estar com todo o gás, desenvolvendo sua criatividade. Ah, mas eu não sou muito criativo. Tem possibilidade de desenvolver, tem deram um nome bonito agora para esses momentos, que é o bloqueio criativo, né? Isso, aí a pessoa eu tinha uma pessoa na equipe que às vezes ele desenvolveu alguma coisa, e de vez em quando eu tinha uma incumbência para fazer e não fazia. Isso que deu trabalho. Eu tive bloqueio criativo. Aí eu antigamente me chamavam de preguiça. Isso, né? Na minha época, quando agora... Bom, mas de repente é isso mesmo, porque o volume de informação hoje é muito grande. Cara, é impressionante. Né, Robson? E falando em comunicação, e eu vou falar de uma coisa bem mais básica, mais assim, que é a comunicação escrita e a falada. Aí você pega, por exemplo, o WhatsApp. Isso. Tem muita gente que vai escreve aí as palavras pela metade. A geração jovem, por exemplo, não faz beleza, é BLZ. Né? Final de semana é FDS. FDS e tal, né? Economiza muito isso aí. E outros usam mais gravar o áudio. Na sua visão, em que isso pode interferir numa boa ou não comunicação? Um áudio muito longo, uma escrita mal colocada, tal. É um item, vamos dizer assim, básico, mas também é rotineiro. Todo dia, todo mundo recebe, todo mundo manda. Qual a sua visão? O filtro da comunicação hoje é o maior desafio, né? Você primeiro saber filtrar aquilo que você está recebendo, porque você tem acesso aí ilimitado nas mais diversas plataformas e às vezes você quer aquilo que é mais fácil, né? Eu já falei aqui sobre o mínimo esforço, a economia de energia. Então, quando eu vou
tendo essa prática, consequentemente, meu cérebro ele vai se adaptando de forma negativa. E a gente vai criando uma dificuldade, inclusive, de leitura. Hoje eu percebo que a nossa geração, as novas gerações, na verdade, elas têm muita facilidade para a comunicação visual. Tanto que os estímulos visuais é muito mais atrativo hoje você assistir uma série do Netflix, assistir um vídeo, assistir um podcast ou ouvir um áudio, né, ali só um áudio enquanto você está dirigindo, do que propriamente você parar para fazer a leitura de um livro, fazer a leitura da Bíblia, fazer a leitura de outro material que seja de fato escrito. Então é construção de hábito. Só que quando eu assumo alguns hábitos, eu tenho que entender que tem uma consequência. Existe um conceito que eu acho muito interessante dentro do contexto da produtividade, que são as tarefas de produção de ganho e as tarefas para evitar perdas, entendeu? Então, suponhamos, né? Se eu estou estudando, se eu estou investindo em qualidade de tempo com a minha família, se eu estou investindo na minha saúde física, na minha saúde mental, são tarefas que eu vou produzir ganho. Eu posso não ter um ganho imediato, mas eu estou melhorando a minha qualidade de vida, minha qualidade mental, estou condicionando o meu cérebro para que ele seja mais proativo, para que ele trabalhe de forma mais fluida, para que ele desenvolva-se melhor. Do mesmo modo, tem algumas atividades que são apenas para que a gente evite perdas imediatas. Suponhamos, você está ali dirigindo, você sabe que tem que abastecer, você não abasteceu o seu carro. Se você não abastecer o seu carro, ele vai parar no meio do caminho. Você mesmo com o recurso, não é porque eu não tenho dinheiro, mas é porque, não, deixou para depois. Você falou aí, você já soube dessa minha história? Não, não soube não. Eu já tive as histórias tipo essa, assim, deixa para depois, e daqui a pouco, no meio do caminho, viajando, por sinal, viu? Aí eu paro e tem um casebre lá, uma casinha lá, e o cara foi quem me ajudou, deu a maior força. Exatamente. Pensei que você tinha tomado conhecimento. Mas é verdade, vai deixando, né? E assim, na comunicação tem o time, né? É tipo a hora certa, né? Já diz uma passagem bíblica, né? Onde o sábio Salomão, ele descreve o seguinte: como maçãs de ouro numa bandeja de prata é a palavra dita a seu tempo. O tempo certo. Exatamente. Hoje no universo digital é o time, né? Que eles chamam. O time, então você tem ali um meme, geralmente um meme ele tem um time específico, né? Então quem trabalha em comunicação digital, né? Você aí tá sempre nesse universo, se perder o tempo para você utilizar um meme, algo que viralizou, né? Que são termos utilizados nesse universo, hoje já era, não vai utilizar. Se você utilizar daqui a 2, 3, 4 meses, já não vai ter efeito nenhum, resposta nenhuma. Coisas que tem que ser no dia mesmo. Exatamente. Eu tava viajando, passei a semana em São Paulo, semana passada, e teve coisas do dia que eu vacilei e não registrei. Aí fui registrar depois, eu disse, não tem mais sentido. Aí pulou, porque tem coisa que é na hora, né? Porque é meio que a gente fala muito, você tão bem conhece a história do storytelling, e ela tem uma sequência ali. Isso. Né? Um passo a passo. Se você, obviamente, você pode até fazer um encaixe, fazer uma modelagem e tal, mas é no tempo, é o time que a gente chama. É a questão da conexão também, a conexão é muito também disso, né? Como a gente vive nessa velocidade de informação, para transformar em conhecimento que seja adequado à minha realidade e meus interesses, eu também tenho que entender como a gente vai utilizá-lo. Então, assim, se você é um comunicador e você quer que aquela mensagem ela chegue ao seu público-alvo, tem que saber também qual é a estratégia e até se seu público está preparado para isso, porque, como a gente abordou aqui, são várias gerações. Algumas gerações elas captam melhor, outras gerações não. Por isso que às vezes uma dancinha no TikTok ela pode não ser assertiva. Mas Você falou uma coisa que eu tenho até observado e falado com alguns colegas da área jurídica, né, e observando algumas tendências. Hoje, muitos profissionais do direito, muitos advogados de formação e que já passaram na OAB, eles de fato não estão atuando enquanto advogados, mas estão atuando como produtores de conteúdo digital. Estão produzindo conteúdos que até existem algumas críticas dizendo o seguinte, é o doutrinador de Instagram, doutrinador de redes sociais, onde você se mostra como um especialista, sendo que você tirou a OAB há 2 semanas, entendeu? E às vezes você fala de forma tão bem, é um exímio orador, e para alguns públicos-alvos, com algumas pessoas que estão ali na urgência, estão ali com a necessidade imediata muito grande, você consegue captar. Tanto que um dos gatilhos de comunicação, os gatilhos mentais para que você consiga vender, justamente é a urgência, é a escassez. Então,
Se eu tenho um público para isso e eu pego naquela dor, naquela ferida, às vezes você tem um conforto imediato, você tem algo que é mais fácil, e como tem pessoas que vendem produtos que são fáceis, tem outros também compram produtos que são fáceis. Então, sim, é interessante que a gente tenha toda essa consciência, né, que a comunicação ela pode ser uma grande ferramenta para crescimento, para mudança, inclusive, de ambiente, entendeu? A boa comunicação, ela transforma. Quando eu falo, às vezes, em algumas palestras, alguns cursos, né, sobre comunicadores, eu cito alguns exemplos. Eu cito o exemplo de Jesus Cristo, eu cito o exemplo do Gandhi, eu cito o exemplo do Martin Luther King, do Nelson Mandela, da Madre Teresa de Calcutá, cito o exemplo até do Silvio Santos mesmo, né? Então, grandes comunicadores que cada um, dentro da sua perspectiva, dentro da sua proposta, eles tinham um canal de comunicação muito fluido. Você pode dizer que nenhum deles, a comunicação não chegava e atingia de fato no coração e na mente do público-alvo? Transformaram gerações, pessoas. E você está dando um exemplo, e bons exemplos, por sinal, de personagens, de pessoas que viveram em outras épocas, que não essa do digital, que é tão aberta assim, e foram tão eficazes. Então, e outro contexto, porque muitas vezes, né, no caso deles, a comunicação ela ia do boca a boca, que é, até a gente fala hoje do offline, né, que o boca a boca, o network ainda tem um efeito muito grande, e as pessoas pouco sabem explorar o network. Network tem que ser estratégico. É tão estratégico, Robson, que eu lhe desafio, você vai voltar aqui no TheCast para a gente fazer aqui sobre os efeitos da comunicação em negócios, e o subtema vai ser network. Para a gente deixar claro aí para nossa audiência, para os seus seguidores e para todos, a diferença entre o network e o network. Porque assim, se confunde muito, mas aí tá compromisso feito. Tamo junto. Isso? Compromisso aceito. Aceito, né? Muito bom. O que é que não pode faltar no mundo da comunicação, nos negócios, com relação à comunicação? Na sua visão, qual o ingrediente, qual o item que não pode faltar na comunicação nos negócios? Coerência. A coerência ela é indispensável, porque se você não vê coerência naquilo que você está recebendo, você vai ser taxado como uma fraude. Imagine eu falasse aqui sobre gestão para advogados se eu não tivesse experiência nenhuma dentro do escritório de advocacia, nem enquanto advogado, nem muito menos enquanto consultor de advogados. Imagine se você falasse sobre comunicação e como você ser uma autoridade digital e ter um posicionamento digital se você também não tivesse. Se você não produzisse conteúdo. Existe produtor de conteúdo que não produz conteúdo, isso é uma farsa. Então, na comunicação, a coerência é o principal ativo. As pessoas elas gostam de observar e gostam de fazer, na verdade, fazer o checklist, né? Então eu vou olhar lá, de fato, será que o Robson trabalha com advocacia? Será que o Robson tem alguma experiência nessa área? Ele pode ajudar? É interessante eu seguir o Robson. Por quê? Nós temos redes sociais que hoje, né? Eu falo sobre redes sociais, que é um universo que a gente está vivendo de forma mais prática e mais rápido de captar informação. Mas nós temos redes que são apenas para posicionamento e tem redes que são para construção de autoridade. Então você pode construir hoje um texto de blog, um artigo científico, um artigo digital e colocar em uma rede social específica para que chegue ao seu público-alvo, e você pode apenas gerar conexão. Por que é que os digitais influencers... quase não sai. Os influenciadores digitais, para ficar melhor, eles têm uma conexão tão rápida com o seu público-alvo, né? Muitas vezes o influenciador, ele vive aquilo e o público ele só quer o quê? Ver leveza. Sim. Ver, a realidade de vida, né? Nós somos naturalmente curiosos. Com certeza. E algumas pessoas ganham em cima da curiosidade, né? Robson, eu faço café toda manhã, né? Você deve acompanhar também, né? Toda de manhã eu faço meu café. E tem aqueles dias que eu termino não conseguindo. São poucos, mas é incrível como às vezes eu posto com outras coisas assim, de conteúdo mais denso e tal, e alguém não cobra. Mas quando eu deixo de fazer o café... Cadê seu café? Cadê o café? Mas né? É interessante isso, né? São a forma das pessoas acompanharem. Isso. Então, e o início de uma autoridade, o início de um posicionamento, na verdade, ele começa com a coerência. As pessoas elas vão observar, as pessoas elas vão gostar. E outra coisa, isso gera uma conexão. Muito forte. Por quê? Se você tem família, né? Imagina uma mulher que ela fala com outra mulher sobre uma dor específica, a dor da maternidade. Pronto. Então, quando uma mulher que é mãe fala sobre maternidade, ela conecta muito mais rápido com outra mulher também que é mãe. Eu não posso deixar de registrar esse seu exemplo, você foi muito feliz. Temos um podcast aqui, que é a Nalu Podcast, que é uma mãe
que ela teve uma situação atípica na gestação. E não foi combinado. Não foi combinado. Eu só vou falar porque realmente é justo e é um negócio muito bom. Ela é uma pessoa muito íntegra, assim, eu gosto muito do podcast dela. E é exatamente isso que você falou. Ela viveu a coerência, ela viveu todo aquele processo e nasceu no coração dela o desejo de ajudar outras mães que estão vindo para não sofrer o que ela sofreu. Olha que coisa interessante. Mas é o que você falou, a coerência. Se ela fosse falar desse tema, entendeu? Sem ter essa vivência, ficava difícil. E tem um detalhe hoje, Robson, você sabe bem disso. Ao tempo que tem tanta facilidade para você se projetar e falar bem o que bem entender e de repente tentar camuflar, ao mesmo tempo a facilidade de se identificar é muito grande também. Isso. Então, assim, se você pensa que é fácil enganar as pessoas no digital, pode até tentar, mas não é tão. E você engana a muitos durante muito tempo, mas nunca todos, durante todo o tempo. Exato. Porque a gente percebe, né? Quando você vê até no brilho nos olhos, a gente percebe. Isso. Não é isso? E para destruir também uma marca, né? Quando eu falo sobre comunicação, eu gosto de falar também sobre a gestão da marca. E quando você fala gestão da marca, não é só a marca da sua empresa, é a sua marca pessoal. Isso Sim. é de extrema importância para a manutenção no mercado a médio e longo prazo. E teve um exemplo até nas Olimpíadas de 2016, não sei se você lembra, do Ryan Lochte, que foi um nadador norte-americano que ele se envolveu numa confusão lá no Rio de Janeiro, no posto de combustível, e ele falou que tinha sido assaltado, foi a maior confusão. Ryan Lochte, ele posteriormente foi descoberto, né, que ele que forjou aquilo dali, disse que tinha sido assaltado, mas foi vandalismo. O cara simplesmente perdeu 10 milhões de patrocínio numa tacada de um dia para o outro. Então, patrocinadores grandes dele perderam. Então, assim, ele sujou a marca dele por uma bobagem. Teve que contratar depois um estrategista de rebranding, de gestão de crise, né, para você trazer uma reconstrução da marca dele. Então, a coerência também tem uma relação até com isso, com a marca. Sim. E para a gente destruir, se eu não for coerente, eu corro o risco de acontecer algo até similar do que aconteceu com o Ryan Lochte. É claro que foi uma situação específica, mas eu falo no contexto da destruição de marca. Sim. De você... Mostra-se ali um atleta, mostra-se uma pessoa disciplinada, mostra-se uma pessoa que é, de fato, né, um exemplo para muitos seguidores. Sim. E você não tem uma atitude que condiz com aquilo. Nem as marcas, nem as pessoas vão querer se associar com você. Porque até quando existe processo de associação, né, de marcas, eles também têm essa relação direta com a coerência. Eles querem coerência. Eles querem identificação, mas eles querem também essa coerência. Você foi muito feliz quando respondeu a nossa pergunta de o que não deve faltar, de ser a coerência. Eu tenho certeza, Robson, que tem uma lista, né, de outros itens, mas esse aí, como número 1, realmente tem total sentido. É uma coisa que eu tenho buscado muito e observado muito. Por isso que às vezes você tem que dar tempo ao tempo para determinadas coisas. Se você ainda não tem capacidade da altura, espera chegar a hora de você ter a capacidade da altura para poder você realmente falar daquilo que você pretende e ser revisto e reconhecido, né? Nós lançamos recentemente o CPD, que é o Curso Prático Digital, que é uma imersão de 10 horas, as pessoas junto com a gente ali, os mentorados, os alunos, e uma das coisas que eu precisei viver foi uma temporada boa, investindo tempo, energia, aprendendo, e é um curso de aprendizagem, é um curso que você está sempre nele, ninguém sabe de tudo, né? Mas para chegar nesse nível, para ter a coerência, porque aí sim você vai estar junto de alguém que realmente vivenciou o processo, ou que vivencia o processo, principalmente as pessoas comuns que não estão no digital, que querem entrar, que tem aquela dificuldade de, às vezes, coisas elementares, básicas, e que aí precisa ter alguém que viveu isso, né? Isso. É o caso do Absoluto, da sua consultoria, né? E aí, já na reta final do nosso TheCast, eu já vou puxar aí para a comunicação voltada na prática do que hoje você executa, né? O teu trabalho hoje, Robson, lógico, você tem uma vertente jurídica e tudo, mas a comunicação ela está ali entranhada de forma muito forte. Fala um pouquinho do que hoje você oferta, da sua entrega hoje na Absoluto. Bem, a Absoluto Gestão Legal ela é uma empresa especializada em gestão para escritórios de advocacia. Nós temos dentro do nosso portfólio de serviços, né, as consultorias, que já foi abordado. Nós temos também processos de mentoria. Nós temos cursos, palestras, capacitações e treinamentos corporativos. E como eu disse, né, dentro desse contexto são propostas de valor diferente para públicos diferentes. Então são advogados de várias áreas, de vários níveis, e nós oferecemos esses
esses serviços, na verdade, né, personalizados. É claro que cada realidade é distinta, é diferente. Sim. A gente faz o diagnóstico, a gente sugere a melhor solução e a gente trabalha diretamente com a perspectiva da cultura empreendedora e da cultura de gestão para a advocacia. Porque nós vemos na prática, né, a diferença, né, entre níveis de maturidade e temos produtos para níveis de maturidade de gestão diferente dentro da advocacia. Então, o fato de ser advogado, de estar inserido na OAB, hoje eu sou coordenador do núcleo de gestão da OAB, de ter projetos voltados exclusivamente para advogados, tem facilitado esse trânsito pela Absoluto, né? E a comunicação da gente hoje, nós temos um braço de comunicação que é a Hub Absoluto, nós temos um hub dentro da nossa própria empresa, tem uma equipe de comunicação que trabalha não apenas nos ajudando nos processos de comunicação online, mas também no offline, porque a gente pensa muito apenas nas redes sociais, não é, Jaelson? Mas o offline ele é de extrema importância dentro de um processo de comunicação e a Absoluto valoriza muito isso. Para mim sempre foi... na verdade, na nossa proposta de valor, a comunicação ela está inserida, né? A boa comunicação e a comunicação estratégica. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre a Absoluto, se você me der a liberdade de falar o site... Total, já ia inclusive impulsionar isso aí. Nós temos o nosso Instagram, @Absoluto Gestão Legal. Você pode acessar e você vai ter informações sobre nossos produtos, vai ver lá a prova social daquilo que nós fazemos. E temos também o nosso site www.absolutogestãolegal.com.br. Né? Nós estamos, inclusive, com um processo de mentoria em grupo aberto. Boa. Se quiser conhecer um pouco mais sobre o nosso processo de mentoria, busque, né, conheça a Absoluto, nos acompanhe, temos muita informação, muito conteúdo sobre gestão, empreendedorismo, inovação e comunicação para advogados. Muito bom. Robson está aqui exatamente pelo reconhecimento que temos do trabalho, do efetivo trabalho junto da empresa, no caso da Absoluto Gestão Legal. E o histórico também, né? Então, histórico aí de amizades também. E vamos fortalecer com os episódios que a gente vai construir aqui, voltados à comunicação, né? Porque, querendo ou não querendo, comunicação está em tudo, né, Robson? Com certeza. Mas eu deixo contigo a oportunidade para os seus agradecimentos e suas considerações. Agradecer a você, né? Sem palavras. Para mim é um tema que ele flui muito naturalmente, né? Eu gosto demais de falar e também de trazer essa visão da importância da comunicação. Eu acho que nós precisamos fomentar e precisamos destacar que isso é um grande diferencial, né? Nós vivemos numa sociedade, numa comunidade que ela é extremamente intolerante. A cada dia nós vemos a intolerância ganhar mais espaço, nós vemos ruídos de comunicação, conflitos de geração. E quando a gente trabalha com a perspectiva da melhoria da comunicação com o nosso público-alvo, com uma proposta maior, não é apenas ganhar dinheiro, mas é transformar vidas, inspirar pessoas, trabalhar até numa mudança de mentalidade para que outras pessoas cresçam junto com a gente. Então, essa visão de parceria, acho que ela só tende a crescer. Isso. Então, agradeço bastante. Acho que cada vez mais a gente tende a fortalecer nossa parceria. Eu sei que você acredita no meu trabalho, mas acredito demais no seu trabalho, acredito demais no TheCast, na Destravo. E vejo que o céu é o limite. Muito bom. Eu faço uso suas palavras e também te agradeço e desejo que você continue nessa pegada. A gente percebe, se eu fosse nomear aqui, descrever a palavra principal do nosso episódio, é a coerência. E aqui o que foi tratado tem toda uma coerência. Coerência não de exposição somente, mas uma coerência de prática, de dia a dia, de vida. E a você que nos segue no TheCast, eu quero lhe agradecer por essa oportunidade. Nos segue lá no Instagram e nas nossas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima. Aprove Deus.